Deus salva um grupo de um jeito e depois salva um outro grupo de outro jeito. Não é verdade. Não faz sentido. Não é bíblico isso. Segundo Romanos capítulo 14, qualquer dia é dia para adoração. Será realmente que Paulo está falando isso? Qual é a mensagem do texto de Romanos capítulo 14? Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Quero agradecer você que se inscreveu essa semana, que curtiu, compartilhou os nossos vídeos. O nosso canal está em crescimento, né? Depois de estar estagnado por um bom tempo, né? Deve ser porque eu comecei a voltar a postar com mais frequência, né? Mas eu agradeço você pelo engajamento, pelo compartilhamento dos vídeos que você tem feito. Nós estamos crescendo aí. Se você não é inscrito no canal, já convido você para se inscrever e curtir o nosso vídeo, né? No vídeo passado eu coloquei aqui, foi uma pregação, sobre educação, sobre a falsa educação. Tá aqui para você assistir, né? Você pode conferir lá, um vídeo muito interessante, uma mensagem que eu preguei aqui na igreja de Monte Azul Paulista, onde sou pastor, né? Eu sou pastor local, sou pastor distrital da igreja Adventista do Sétimo Dia. E também tem um vídeo aí que está bem, o pessoal está gostando, está assistindo, que eu falo de Colossenses capítulo 2, 14, 15, 16, 17, né? Dá uma olhada lá, confere esse vídeo aqui, ó, que você pode assistir também. E hoje eu vou nessa direção. Eu vou falar sobre Romanos capítulo 14. É um dos versos mais usados, né, contra o adventismo, né, ou contra a guarda do sábado, ou contra a lei dietética do Antigo Testamento, né? Então pode comer qualquer coisa, o importante é que quem come, quem não come é para o Senhor, quem guarda dia, quem não guarda dia é para o Senhor, né? E as pessoas usam diversas desculpas de uma má interpretação de Romanos capítulo 14, né? Eu vi alguns comentários aqui no canal sobre o vídeo de Colossenses capítulo 2 e dizendo que eu forcei o texto, eu mostrei o contexto do texto, as referências do texto, né? Eu tentei ao máximo usar a macroteologia, ou toda a Bíblia, para poder dar uma resposta, e as pessoas ainda dizem que eu forcei o texto, né? Eu acho muito engraçado isso, porque as pessoas usam muito o tal do texto prova, porque aparece uma palavrinha que ele quer, então já ali ele já define o que é. Então, ó, tá vendo aqui, ó, tá a palavra aqui, ó, e quando aparece sábado ali no texto, todo mundo fala, olha o sábado semanal. E a mesma coisa acontece aqui, né? Quando as pessoas colocam na cabeça o viés, né? É que assim, as pessoas chegam diante do texto já com as suas pressuposições. Não deixa que o texto e o contexto fale o que quer falar. Não, ele força o texto a dizer alguma coisa, né? Hoje eu quero fazer esse exercício com você. Nós vamos dar uma olhada no contexto e o que o texto está dizendo, não o que eu quero que ele diga, né? Então eu vou colocar na tela aqui para a gente começar já o nosso estudo desta semana, né? Vamos lá, coloquei na tela aqui, muito bem. Vamos dar uma olhada. O texto de Romanos capítulo 14. Eu vou ler com vocês aqui, deixa eu me ajeitar aqui. Então vamos lá, tá aqui o meu laser, olha lá. Vamos ler devagarzinho para você compreender, né? Eu sugiro que você leia todo o capítulo, Eu coloquei aqui 8 versos, não estou enganado, não, foram 6 versos, do verso 1 ao verso 6 de Romanos. Mas leia todo o capítulo, vai te ajudar a compreender muito mais, ok? Então vamos lá. Diz o seguinte o texto, ó. Acolham quem é fraco na fé, né? Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Então as pessoas já olham isso e já começam a colocar um monte de coisa na cabeça, né? A gente tem que ver o que Paulo está dizendo, qual é o contexto dessa questão de alimentos aí, né? E o que não come não deve julgar o que come de tudo, né? Porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou caia.
mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Né? Olha a graça. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Olha lá, presta atenção. Alguns, palavra-chave aqui, ó. Alguns pensam. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz assim para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor. Quem não come e dá graças a Deus. Diante desta leitura, algumas pessoas vão querer inserir coisas aí, em vez de primeiro olhar o contexto maior, olhar o capítulo todo, olhar o livro todo, olhar toda a teologia de Paulo e assim por diante, para tirar uma resposta, né? Porque nós temos que entender que a gente não está... nós não somos os primeiros ouvintes ali, ou os primeiros leitores de Paulo. Quem está mais próximo do texto tem muito mais facilidade de compreensão. Então, o nosso exercício como estudantes não é ficar procurando palavrinha-chave, ou palavrinha que é aquilo que eu estou dizendo, Então, palavras iguais daquilo que eu quero dizer. Então, por exemplo, aqui fala comer de tudo. Então, a pessoa está vendo? Paulo está dizendo que pode comer de tudo. Tá, mas o que é tudo para Paulo? Certos dias são mais importantes. Quem está dizendo isso? Então, vamos lá. Interpretações que surgem diante da leitura equivocada desse texto. O forte na fé come de tudo, o fraco não. Já ouvi isso. Então, o forte na fé, segundo a Bíblia, come de tudo. Então, o tudo é o quê? Tudo. Então, envolve tudo que você imaginar de porcaria. Então, o ser forte na fé é comer de tudo. As interpretações desse texto aí, feito uma leitura muito rasa. Então, podemos comer qualquer tipo de carne. A lei dietética foi abolida. Eles usam esse texto para dizer, tá vendo aí? Pode comer porco, pode comer camarão, peixe de couro, tá liberado. Paulo falou que pode comer tudo e, aliás, quem come tudo é forte na fé. Então imagine só, a gente chega na eternidade e as pessoas que viveram debaixo da lei, lei dietética, fizeram tudo certinho, comeram aquilo que Deus falou, orientou o povo a comer. A gente chega no paraíso, aí um fala assim, olha, você era fraco na fé. Você era fraco porque você vivia essa lei. Eu não, eu sou forte, eu comi de tudo. Olha como é incabível esse tipo de argumento. Meu Deus. Não podemos condenar quem come carnes imundas. Essa é a interpretação, tá vendo aí? Usamos esse texto aí. Não podemos condenar. Come o que quer. Quem quer comer, come. Outra interpretação equivocada. Para o Senhor, todos os dias são importantes. Será isso? Será mesmo que o texto está dizendo isso? Outra coisa, o sábado foi abolido. Paulo é contra a guarda do sábado. Está aqui o texto. Não existe, são tudo igual para Deus. Não importa o dia, o importante é escolher um dia para adoração. Interessante, que eu lembro uma vez que uma pessoa discutindo comigo, debatendo sobre a questão de dia, e ele defende a guarda do domingo, E quando eu falei do sábado, aí ele falou, não, Paulo fala aqui que que é qualquer dia e tal. Eu falei, mas espera aí, você está usando esse texto para dizer para mim que Paulo está sendo contra o sábado, mas você é a favor de guardar o domingo. Mas esse texto que você me apresentou, então, se for aceitável para mim, também tem que ser contra você, porque Paulo fala que não tem importância a qualquer dia e você está defendendo o domingo. Então veja como é incoerente usar esse texto de forma equivocada. Vamos olhar de forma mais atentiva ao texto, o que o texto diz e o que o texto não está dizendo, ok? Então vamos lá. Diz o seguinte, acolham quem é fraco na fé. Então precisamos entender que esse negócio de fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo. Mas quem é fraco na fé, come legumes. Opa, então peraí. Então, a questão é de comer carne e comer carne e legumes, Porque o forte come carne, e o fraco está comendo legumes. Mas por que o fraco está comendo legumes? Porque ele resolveu só comer legumes, quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo. Perceba que Paulo está tratando aqui a questão de debates de coisas sem importâncias, posso dizer assim,
Paulo vai tratar isso também em Colossenses, que nós estudamos aqui, a questão de ficar julgando as pessoas por coisas sem fundamento, né? Então Paulo não está já jogando na nossa mão o julgamento de princípios. Entenda uma coisa, quando Paulo está falando sobre julgar as pessoas, não julgar, perceba que ele está colocando nas nossas mãos julgar coisas pequenas. Ele não está falando sobre julgar princípios, né? Então tome cuidado para não dar autoridade demais para o ser humano, né? Paulo não está fazendo isso, né? Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé, né? Ou caia, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Olha só, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Então a pergunta, quem pensa que certos dias são mais importantes do que os demais? Quem pensa? Alguns. Então, peraí, o Senhor, ele pensa sobre isso? Pensa. Então, ele acredita que tem um dia mais importante que o outro? Sim, tem, porque quando ele criou o mundo, ele separou um dia, ele abençoou, santificou e descansou, e deu um nome para esse dia, sábado, né? Então, para Deus, realmente existe um dia mais importante que o outro. Todos foi ele que fez? Sim, sem dúvida. Mas tem um que ele separou, ele santificou, gente. Ele separou para adoração. Então, a pergunta é, quem pensa que certos dias são importantes que os demais? Alguns. Paulo nem dá nome. São pessoas que pensam aí. Então, esses dias aqui não se refere ao quarto mandamento. Porque se fosse Deus, Deus tem uma resposta. Sim, eu tenho um dia, é o sábado. Biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, qual é o dia que Deus separa para adoração, que é o dia importante para ele? Sábado. Tá? Então Paulo não está falando dos mandamentos, está falando de dias importantes que algumas pessoas consideram importantes. Né? Muito bem. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Né? É interessante, se você for no original, não tem a palavra iguais aqui, né? Isso aqui é um acréscimo. Mas é um outro assunto aqui. A ideia aqui fica mais fácil se a gente pensar o seguinte: quem está pensando isso? São pessoas, são a opinião das pessoas. Porque a opinião de Deus existe um dia mais importante para ele, onde ele abençoou, santificou e descansou. O nome desse dia é sábado. Mas tem algumas pessoas que ficam julgando, que ficam condenando outros que estão guardando os dias que para Deus não são importantes. Para eles acham importante. Para Deus é um dia só, é o sábado. Né? Muito bem. Então, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa, olha lá, que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faça isso para o Senhor, porque dá graça a Deus. E quem não come tudo é para o Senhor. Quem não come, dá graça a Deus. Perceba que é uma situação tão simples ou tão insignificante, posso dizer assim, que Paulo fala assim: julgue entre vocês, porque o que é importante é o que Deus pensa, não o que as pessoas pensam. Né? Mas vamos um pouquinho mais profundo nesse texto. Né? Então vamos lá. O que é fraco e forte na fé? A carta aos Romanos provavelmente foi escrita no ano 57. Você pode pesquisar aí, né? Depois de Cristo. E a carta aos Coríntios, ela foi escrita antes. E lá na carta aos Coríntios, nós temos aí Paulo tratando do mesmo assunto. E ele vai usar a mesma expressão, aí, a questão de ser fraco na fé. Né? E ele está falando sobre comida e bebida. Né? Vamos ler o texto? Então lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 8, diz o seguinte, a partir do verso 4. Quanto ao comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão só Deus. Então não existe negócio de ídolo, só existe Deus. Né? Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, que quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, mesmo que as pessoas acreditam que exista, não existe. Para nós só existe um só Deus, ok? Né? Entretanto, olha lá, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. Então, Paulo está falando de pessoas que estavam comendo alimento, carnes, né, que eram sacrificados a ídolos. Né? E Paulo está falando assim, não existe ídolos. Né?
E a consciência destes, por ser fraca, ó lá, por ser fraca, ou seja, a pessoa vendo, né, que aquela carne foi sacrificada a um ídolo. E a consciência, por que Paulo está falando que a consciência é fraca? Porque ele acredita num Deus, ele acredita em Deus, tal, mas também acredita que aquele Deus que recebeu aquela oferta, aquele sacrifício, pode de alguma maneira afetar a vida dele. E que se comer aquela carne é um pecado, né? Paulo está falando assim, não existe ídolo, né? Esses ídolos aí, eles são de madeira, não existe, né? Então, comer a carne que foi sacrificada a esses ídolos não tem problema. Mas tem pessoas que têm medo, e pela sua consciência, acreditando nesses deuses, né, acabam tendo medo de se contaminar. Olha lá, por ser fraca, venha contaminar-se. Então eles acreditam que eles estariam em pecado, né, em contaminação, por estar comendo carne sacrificada a ídolos. Mas Paulo está falando, mas esses ídolos não existem, né? Mas, coitado, eles acreditam nisso, né? Então vamos evitar. Não vamos comer essa carne, então, para questão de consciência das pessoas, para que as pessoas não se escandalizem, né? Então, olha lá. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então Paulo está falando sobre essas carnes sacrificadas a esses ídolos. Se a gente comer, não vai contaminar, não vai ajudar, não vai agregar nada. Então é por questão de consciência. Se esses irmãos se sentem que estão em pecados, que é uma coisa absurda, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de comer isso, né? Mas não tem problema nenhum comer essa carne, ok? Então os fracos na fé aqui são aqueles que acreditavam que comendo carne sacrificada a esses ídolos pode de alguma forma contaminar-se, né? Então nós temos aí uma questão cerimonial, né? O assunto ali é uma questão cerimonial, e o texto não está dando liberdade para comer carne de porco, né? As pessoas aproveitam o embalo e colocam carne de porco aí, né? Porque Paulo, como um bom judeu, ele entende que porco nem é alimento, tá? No açougue do judeu nem porco tem, não existe, porque não é alimento. É como nós, eu e você, acredito eu, você, que você vai no açougue da sua cidade, no seu bairro, não vai ter carne de rato para vender, porque a gente entende que carne de rato não é alimento, né? Tem pessoas que comem, né? Mas isso não é alimento, né? Assim, o judeu, ele entende que o porco não é alimento, né? E eu também entendo, biblicamente Deus falou, esse animal não, né? Interessante que ali Deus diz que quem come é abominação, né? É abominável. Então isso faz diferença, né? Muita diferença. Muito bem, vamos avançar aqui. Então, quem é o fraco e o forte na fé? Alimentação, carne sacrificada aos ídolos, é isso que está dizendo. Então, o fraco na fé não come essa carne por ter medo de se contaminar. O forte come, porque ele entende que o ídolo não existe. É bem assim, né? O que mais? O debate não gira em torno do alimento impuro, né? Que no grego é a palavra akartatos, que é a palavra de impuro, impureza, né? De Levítico 11, mas em torno de alimentos considerados comum, que é de contaminação cerimonial, né? Então são carnes que não são imundas, mas são carnes dedicadas a outros ídolos. Então a palavra aqui é koinos. Agora, se é alimento de porco, aí a palavra seria impuro, de akartatos. Entende? Muito bem. Portanto, não próprio para o consumo em certas circunstâncias. Então, o assunto aqui não é carne de porco, tem nada a ver. Pessoas que não queriam comer a carne sacrificadas a esses ídolos. E Paulo está falando, quem não come é porque é fraco, decidiu até comer. Mas interessante que esse fraco, ele é tão humilde, né, que ele decidiu, né, na sua pequenez fé, na sua fraca fé, ele falou assim, não, eu vou comer legumes. Você vê que não tem desculpa para ser infiel. Percebe? A pessoa, mesmo não sabendo, tendo dúvidas, ela preferiu comer legumes para não pecar contra Deus, né? Então Paulo usa a questão de débil na fé ou fraco na fé, mas perceba o esforço dessa pessoa de não querer pecar contra Deus, né? E às vezes a gente, na dúvida, eu vou sugerir isso, na dúvida não avance, né? Faça como nossos irmãos. Se a consciência apertou, é melhor comer legumes, né, do que depois ficar com a consciência pesada. Depois, com um maior esclarecimento, conhecimento, aí tudo bem, você avance, né?
eu percebo certos... Isso entra a questão de vestimenta, né? Lugares que você frequenta, né? Quando você estiver indo para um lugar que a consciência está acusando e você não tem clareza, é melhor não ir, né? Depois, conversando com a igreja, conversando com os mais experientes, você percebe que ali é um ambiente que não tem problema, que é um ambiente que é possível estar ali com família, né? Então, na dúvida, não avance, tá bom? Seja fraco na fé mesmo, coma o seu legume, ou seja, não saia, não vá para lá, não coma isso, não coloque essa roupa, é a melhor coisa que você faça, viu? Muito bem. Agora o outro tema, né? Em nenhum momento a discussão é sobre a guarda do quarto mandamento, de Êxodo capítulo 20, né? Mas de dias festivos, Levítico 23. E agora eu vou trazer os argumentos para isso, né? Primeiro, há uma diferença da opinião alheia e do mandamento do Senhor. Paulo está falando da opinião alheia. Alguns pensam, cada um que pensa assim, né? Então ele está falando de pessoas que acreditavam que precisavam guardar esses dias festivos e colocavam eles como dias importantes. Então Paulo não está falando sobre os sábados, então ele seria muito claro em dizer, né? Mas a opinião do Senhor é que existe um dia mais importante, é o sábado. Ele disse assim na Bíblia, né? Muito bem. Paulo jamais seria contra a lei. Por quê, pastor? Porque olha o que ele diz aqui, ó, presta atenção. No próprio livro de Romanos, ó, diz assim, ó: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Verdade. Olha só. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Ó. Será que não é também Deus dos gentios? Sim. Ó, presta atenção, as pessoas ficam fazendo diferença, né? O sábado, a lei é para os judeus. Não é para a igreja. Isso aqui não é para a igreja. Olha o que o Paulo está dizendo aqui, ó. Sim, também dos gentios. Deus é Deus de todos, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso é por meio da fé. Então, através de Cristo, nós somos unidos como um povo, né? Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Eu não sei o que é mais claro para você, meu amigo que está assistindo. Dizer que a lei é para os judeus, né? E que a igreja agora está numa outra aliança, que agora estamos no período da graça, que não precisamos, né? Então, pela fé que aceitamos Jesus, então tudo está anulado e agora nós vivemos na graça e não tem mandamento. Aquele sábado foi abolido na cruz, as leis dietéticas também foram abolidas na cruz. Não é isso que Paulo diz. Paulo não diz isso. Ele fala que ele confirma a lei, né? E que Deus é Deus de todos, ele não faz separação. Deus salva um grupo de um jeito e depois salva um outro grupo de outro jeito. Não é verdade, não faz sentido, não é bíblico isso, né? Ok, vamos avançar. Agora olha os comentaristas não adventistas, né? Eu recebi um comentário ali, não, pastor, olha lá, como que é? Ellen White falou, vocês acreditam, né? Que Ellen White escreveu. Gente, vocês falam mais de Ellen White do que nós, pelo amor de Deus, né? Muito bem, vamos lá. Olha só o que diz aqui Everest Harrison. Ele diz o seguinte: não é adventista, é um comentarista evangélico protestante, né? A associação contextual rigorosa com comer sugere que Paulo tinha em mente um dia especial reservado para observância de ocasião festiva ou como ocasião para jejum. Então o assunto aqui, segundo esse teólogo, no comentário dele, né, diz o seguinte, que ali Paulo está falando sobre jejum, né, porque depois do verso 6 do capítulo 14, ele vai entrar nessa questão do jejum, né? E aí sobre dias festivos, nada a ver com o quarto mandamento e nada a ver com carnes impuras, né? Continuando. O Russell Champlin, ele diz o seguinte, que não é possível provar que a guarda do sábado esteja sendo questionada nesse texto. A frase dele, abre aspas: não dispomos de meios para julgar com base nesse texto, nem com toda a certeza, se Paulo queria incluir ou não o sábado na lista dos vários dias especiais que os irmãos débeis na fé insistiam em observar. Então olha só, Champlin está dizendo, a gente não tem como inserir isso no texto, é impossível, né? Outro comentarista evangélico que não é adventista, olha só, palavras do erudito teólogo batista, o Strong, ele diz o seguinte: nem para
nem nosso Senhor, nem seus apóstolos abrogaram o sábado do decálogo. A nova dispensação anulou as prescrições mosaicas relativas à maneira de guardar o sábado. Olha, entendeu? Ó, mas continua reafirmando sua observância como de origem divina, necessária à natureza humana. Nem tudo na lei mosaica foi abolido por Cristo. Cristo não cravou na cruz mandamentos do decálogo. Olha aí. Tem mais comentaristas não adventistas, né? Porque vocês só falam um texto de Ellen White, né? Então, tem mais aqui, ó. Vamos lá. Colocar o dia do Senhor, o Shabat, ou descanso semanal, em uma mesma categoria não somente ultrapassa os requisitos exegéticos, é verdade, é forçar o texto, colocar coisas que não tem, né? Como também nos põe em conflito com os princípios inseridos em todo o testemunho da Escritura. Olha só que interessante, né? Você querer dizer que esse texto está falando de sábado e de alimentação impura, né? É forçar toda a Escritura, né? Uma interpretação que envolve tal contradição jamais poderá ser adotada. Por conseguinte, não podemos afirmar que Romanos 14:5, de qualquer maneira, anula a santidade permanente de cada sétimo dia, como memorial do descanso de Deus na criação e memorial da exaltação de Cristo em sua ressurreição. Ó, Murray, comentário bíblico dele, na página 671. Depois eu vou deixar um link aqui, na descrição vou deixar um link com todos esses comentaristas defendendo aquilo que nós defendemos, né? Eles falam que é coisa de adventista, não é coisa de adventista não, é coisa de teólogo sério. Mais outro teólogo, olha só, agora quem vai dizer é o Brodman. Ele diz o seguinte: dias especiais são comemorados entre os legalistas conservadores. Paulo é surpreendentemente paciente com eles. Por isso, concluímos que eles eram da cristandade judaica e não estavam misturados com o paganismo. Como bom judeu, ele era incapaz de condenar a observância do sábado, que não estava misturado com o paganismo. Está falando que Paulo era incapaz de fazer isso. Ele se identifica com os fortes. Então tá lá a referência aqui para você. Beleza? Tem mais? Tem. Vou colocar o último aqui, tá? Agora quem vai falar é o Benson. Diz o seguinte no comentário dele: e com relação aos dias, um homem estima um dia acima de outro, pensa que as luas novas e as festas judaicas são mais sagradas do que os outros dias e ainda devem ser observadas. Outro estima todos os dias da mesma forma. Sustenta que a diferença de dias designadas por Moisés já cessou. Os feriados judaicos sendo o único objeto de controvérsia, o que o apóstolo aqui escreveu a respeito deles não pode ser estendido ao sábado, instituição na criação. Está muito claro. Então tem aqui a referência, né? Vocês podem acessar o site, tem vários lá, né? Um artigo muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês, né? Bom, e para concluir, eu acredito que aqui vai ajudar muito você a entender sobre a diferença entre o sábado do decálogo e os sábados festivais, as festas, os feriados. Então, se você não entendeu nada até agora, preste atenção neste quadro que vai te ajudar a identificar a diferença, tá? Para você não misturar as coisas, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, sábado, sétimo dia. Então tá lá. Instituído na criação do mundo, tem a referência. Os sábados anuais, cerimoniais, instituídos no Sinai, cerca de 25 séculos depois da criação. Tá vendo a diferença? Um é na criação e o outro foi um antes do pecado e um após o pecado. Um na criação e o outro foi instituído no Sinai, 25 séculos após, né? O que mais? O sábado semanal é um memorial de um evento do início do tempo, a criação, antes que o povo judeu existisse, né? Não tinha nação nenhuma ali, né? Olha os anuais. Eram memoriais de eventos da corrente histórica judaica. Por exemplo, a festa dos tabernáculos. Então perceba que um agloba todo mundo no início, né? O outro é para um povo específico, né? São cerimônias com a sua história, né? Um fala da história dos judeus, um da história do mundo. Presta atenção a diferença aí, as pessoas fazem confusão aí. O que mais? Sábado semanal. Sempre tinha em vista volver a mente humana para a criação. Olha só. Agora os sábados cerimoniais sempre visavam chamar a atenção das pessoas para a cruz.
eram sombra das coisas que haviam de vir. Colossenses 2:17, estudamos já. Cristo, nosso cordeiro pascual, foi imolado. O que mais? O sábado semanal. Deus descansou no sábado, sétimo dia, especificamente o abençoou, santificou. Olha só, agora presta atenção no sábado de festas. Deus não descansou nesses dias e nem o separou com bênção distinta ou santificação. Dá uma olhada lá em Levítico 23 e você vai ver que esses sábados era uma chamada para consagração, né? Era um feriado, mas não fala em nenhum momento que Deus santificou como fez no sábado semanal, né? Continuando, comemora um mundo que saíra perfeito das mãos do Criador. É verdade, termina tudo ali e o Adão e Eva descansa com Deus, né? Olha só, sim, comemoram e prefiguram eventos em um mundo contaminado pelo pecado. Tá vendo a diferença? O sábado semanal, ligado ao ciclo semanal, é sempre o mesmo dia da semana. Olha que interessante. Agora, os sábados cerimoniais, ligados ao calendário judaico, são celebrados em diferentes dias da semana cada vez. Porque esses sábados cerimoniais às vezes caem na segunda, ou na terça, na quarta, na quinta, né? Agora o sábado semanal, não. Toda semana cai no sétimo dia. Entende? Olha a diferença. Podia ser celebrado, sábado semanal, celebrado em qualquer lugar do mundo. Olha que interessante diferença. O sábado semanal pode ser celebrado em qualquer lugar do mundo, porque o ciclo semanal funciona independentemente de todos os calendários. Agora olha o sábado cerimonial. Podiam ser conhecidos e guardados somente onde existisse o calendário judaico. Tá vendo a diferença, né? Oitavo, guardado a cada semana. O outro, guardado somente uma vez por ano. Olha a diferença. Nono, estabelecido por causa do homem. Ou seja, o sábado foi criado para deleite do homem, né? O homem tem prazer no sábado. O sábado é para ser deleitoso, segundo Isaías 58. O sábado é para um descanso do homem. É uma bênção para o homem. Agora, olha os sábados cerimoniais. Uma parte daquele ritual, daquele ritual cerimonial que era contra nós. Colossenses diz que quem não fizesse aquilo seria uma prova contra nós, né? Olha que interessante a diferença, né? E o último, continuará além deste mundo. Se você for lá em Isaías, você vai ver que de sábado a sábado todos virão me adorar, né? E olha o que diz os cerimoniais: foram abolidos inteiramente na crucificação de Cristo. Passageiros, tá? O sábado é eterno, o sábado semanal é eterno, o sábado da lei é eterno, o sábado cerimonial é passageiro, ok? Então terminamos aqui. Gente, eu quis mostrar de forma simples aí sobre a ideia de Romanos capítulo 14. Nós vimos através desse estudo simples de que Romanos capítulo 14, de 1 ao 6, ali não está falando sobre que Paulo está liberando para comer de tudo, né? Ali Paulo, a ideia está falando de pessoas que estavam comendo, que tinham medo de comer carnes sacrificadas a ídolos, né? E os que eram fracos na fé acabavam comendo legume, porque tinham medo de se contaminar com aquele alimento, porque era para outros ídolos. E Paulo fala, isso não tem nada a ver, porque não existem ídolos, né? Só existe um Deus. Então, a outra parte ali fala sobre que alguns acham que uns dias são mais importantes que os outros, né? Isso no pensamento judaico, no pensamento dessas pessoas que estavam querendo forçar os outros a viver aqueles dias importantes, as cerimônias que aconteciam, que em Cristo encontrou a sua realidade. Nada tem a ver com o quarto mandamento da lei de Deus, tá? Espero que nesse estudo você abra o coração para as verdades bíblicas, né? Não guarde um mandamento para ser salvo, né? Guarde o mandamento em resposta de amor como um salvo em Jesus. E espero ter esclarecido. Esse material, esse PowerPoint para ajudar na compreensão, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram e também vou mandar também no grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético nunca foi só errei no final, hein? E não se esqueça, Minuto Profético nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!
Fui!